Vamos lá, eu sou Edson Ramos e você está no Inverso Podcast. Aqui nós descobrimos o segredo dos campeões. E hoje eu tô com um cara muito especial e queria agradecer a presença dele. Werner, queria muito te agradecer a tua presença aqui. Eu tenho uma admiração por você assim muito grande, de todo o trabalho que você faz com os animais. Mas eu sei que você está por trás de um escritório muito importante. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Por favor, meu amigo. Bom, primeiro te agradecer, querido. Obrigado por me trazer aqui. Eu sou o Werner, eu sou advogado, mas vamos pôr a coisa na ordem certa. Sou o Werner, eu sou pai da Bia, eu sou marido da Fê, eu sou padrasto do Bento, filho, né, Bento? Pai, né? E da Amora, da Morinha. Eu sou protetor de animais, né? Tenho uma preferência, entre aspas, por cães, mas meu negócio é qualquer bicho. Eu acho que toda a vida é uma vida. E sou vinculado desde os meus 9, 10 anos de idade ao rugby, né? Onde eu já fui atleta, já fui cartola, hoje eu sou presidente do STJD, da Confederação Brasileira de Rugby. Uau! Aquelas coisas, né? Você passa a vida inteira indisciplinado, depois vai julgar em disciplina alheia. E sou advogado também, eu sou sócio do Pinheiro Neto, estou lá há 34 anos na área de meio ambiente, mudança do clima e sustentabilidade, é um escritório, para mim é minha segunda casa, né? Eu tenho um carinho enorme. Infelizmente, por uma política nossa, aos 65 a gente tem que se aposentar. Uau! Isso significa que em 2031 eu vou embora do escritório, mas não sem fazer uma grande briga, né? As regras são as regras. E nós estamos conversando agora há pouco, você também falou sobre o rugby desde os 9 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre, dentro da tua vida hoje como advogado, como o esporte ele te ajudou para trabalhar em equipe, como funcionou isso para você, Werner? Bom, hoje a ciência entende bem um conceito que é dos neurodivergentes. Perfeito. Eu sou um neurodivergente, você é um neurodivergente. A minha neurodivergência é um TDAH grau 5. Então, eu tenho uma dificuldade monstruosa em ficar mais do que 2 minutos concentrado em qualquer coisa que não seja um cachorro. Somos dois. O seu cachorro roda junto, né? Você tá lá naquela coisa, aquilo te domina, né? Mas lá atrás, quando a ciência ainda não era tão evoluída, eu com 6 anos de idade, um pediatra disse para minha mãe que eu era muito distraído e que eu precisaria de coisas que me dessem foco. E um cara muito à frente do seu tempo, que já faleceu, evidentemente, ele já tinha seus 60 quando me atendia, há 50, Dr. Cardim. Dr. Cardim disse para minha mãe um esporte coletivo e um individual. E eu fui fazer, moleque, eu fui fazer ginástica olímpica. E eu jogava, hoje é ginástica artística, né? Sim. E eu jogava futebol, adorava futebol. E num dado momento, no colégio, teve uma apresentação, um cara que é um cara super conhecido, o Santana, ele fez uma apresentação do rugby no colégio, onde eu estudava no Porto Seguro. E eu me encantei pelo rugby. E aí uma turma do colégio começou a jogar, nós somos amigos até hoje, né? Écio, que demais. O nosso saudoso Solano, que nos deixou ano passado. E aí então o rugby foi uma vertente. O que o rugby me trouxe? O rugby me trouxe os valores de um esporte muito diferente do futebol. Uau. Sem crítica ao futebol, no futebol o árbitro apita, todo mundo discorda, todo mundo questiona a autoridade, todo mundo briga tal. Para um cara neurodivergente isso não serve. Porque isso estimula a neurodivergência, estimula a perda de foco, a perda de senso de hierarquia. Perfeito. E aí o rugby não. O rugby, o árbitro, no rugby se tomou amarelo, é 10 minutos fora no jogo. O árbitro chama o capitão, pede para o capitão chamar o atleta, ele fala para o capitão o que aconteceu, mostra o amarelo, explica isso é passível do amarelo, mostra o amarelo para o atleta vira e vai embora. Existe um respeito, uma estrutura que para mim fez muito bem, porque no colégio chamaram meu pai, aquela época, um pouco depois, para me expulsar do colégio. E qual foi o argumento do meu pai? Seu filho não aceita autoridade, não aceita hierarquia. No rugby, e depois eu fui fazer taekwondo.
E nos dois eu aprendi hierarquia. Eu aprendi o meu lugar no grupo. Você está de sacanagem, eu estou dirigindo. Aprendi o meu lugar no grupo. Então, o rugby me ensinou respeito, me ensinou senso de equipe, me ensinou solidariedade. É um esporte que você não aprende, não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você é capaz de levantar. Uau. É um esporte de conjunto que um jogador perde um jogo sozinho para o time dele, mas nenhum ganha o jogo sozinho. É uma coisa tão de equipe, tão bacana, que eu vou parafrasear aqui um cara de quem eu tenho uma saudade enorme, o Diego Padilha, que era um ícone do rugby, que foi embora antes da hora, com 59 anos. Perfeito. Ele numa entrevista pergunta para ele: o que o rugby te deu? O rugby me deu tudo. O rugby me deu os amigos que eu trago até hoje. Agora há 5 meses, quando eu tive uma questão de saúde muito complicada, a Fernanda, minha mulher, esse anjo na minha vida, ficou lá cuidando de mim, e ela precisava sair para ver o Bento, para ver a Mora, para cuidar da casa. Claro. Quem se revezou para ficar comigo? Porra, Murilo, Lambari, Renatão, o Walter Senise, esse é um amigo do direito, não é do rugby. O Faco, que é meu amigo desde que a vida é vida. Magrão, outro amigo que não é do rugby, mas veio pelo rugby, amigo de um outro atleta. Estou até faltando nomes aqui, Lambari, tantos, pedir perdão aqui, eu não citei. Esses caras iam e se revezavam 3 horas cada um comigo. Eu fico imaginando o cara tirar 3 horas do dia dele para ficar com um amigo que está na cama na UTI, para a mulher do cara poder ir trabalhar. Sensacional. Esses caras, eles são meus irmãos. E eles vieram ou do rugby, ou, como é o caso do Walter Senise, que é um cara que eu tenho uma admiração monstruosa, vieram do direito. Porque no direito eu encontrei também aquilo que o rugby me entregou e que o taekwondo também me ensinou: método. E isso eu aprendi, Fernanda, você na minha vida, né? Eu sempre fui um cara desorganizado. Eu só me organizava no trabalho. A Fê me ensinou a organizar na vida. Uau, cara. Método, processo e procedimento. Isso é um mantra na minha vida hoje. Então o esporte trouxe para mim a disciplina que me permitiu ser feliz. Em resumo, é isso. Fantástico, cara. E eu só me permito não ser disciplinado quando tem cachorro na conversa. Aí esquece. Eu paro o que eu estou fazendo. Né, o estilo que eu diga, você pôs ele lá, pôs ele de castigo, estou bem contrariado. Mas você pode tirar ele do castigo a hora que você quiser. Daqui a pouco eu chamo ele, senão acaba a assim, conversa. No futuro aqui, o nosso podcast ele vai ter uma ambiência de sala de casa, então projetado pro estilo aparecer, pro bem-estar dele, para ele ficar... Ah, mas ele vai aparecer, eu vou pegar no colo em algum momento. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado, querido. Dani, eu estou assim muito impressionado. Hoje, como você mesmo disse, eu tinha aqui preparado uma pergunta no sentido da sua vida hoje como comentarista esportivo. Mas além de comentarista, você estava me falando que você ainda treina o rugby. E joga, na verdade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, isso é muito interessante, cara. O papel de comentarista não é uma coisa profissional, né? Evidentemente. Nós temos no rugby brasileiro um comentarista que foi o cara que fez o rugby. 2 caras, eu acho que primeiro a ESPN, que quis colocar o rugby na TV. Né? Sou muito grato. E agora com a Star Plus, que passa os campeonatos do mundo inteiro, isso é uma desgraça. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer outra coisa. A televisão está aberta, eu vou ver rugby. Eu e a gordinha, minha cachorra, vamos ver rugby. Mas o Martoni é o comentarista e o Ari Aguiar é o narrador principal do rugby brasileiro. Esses 2 caras sabem tudo de rugby. O Ari é impressionante como ele aprendeu rápido. E aí já umas 3, 4 vezes eles me convidaram para ser também comentarista. E uma época eu resolvi escrever uma coluna. Tinha uma página aí de esportes. Eles me convidaram e eu escrevi o Rugby na Veia por uns 6 meses. Uau. E adorava. E aí eu uso essa desculpa, eu disse, não, eu vou comentar os jogos, eu vou comentar pro Martoni, e aí eu tenho que ir ao jogo para comentar em loco para ele, coitado, ele não vai poder estar lá e tal. Mas então o ser comentarista de rugby é muito mais uma alegria que eu tenho de 2 amigos da ESPN que me convidam de vez em quando, e eu vou feliz da vida e contente. Né? Quando o Martoni tá lá, eu vou com ele, o Vitor Ramalho, você precisa me convidar também, viu, Vitor? E então é um negócio bacana. Agora, jogar rugby é o seguinte, quem joga rugby ou entende o que é o rugby e é picado por uma paixão,
ou o cara sai rápido. O próprio esporte expurga os que não são apaixonados. É um esporte, é como o MMA, é como o jiu-jitsu, é esporte de paixão. Ou se você não adorar, você não faz. Porque tem que treinar, tem que se machucar. Né? Tem um ditado em inglês que diz que o futebol é um esporte de 90 minutos, em que os jogadores passam os 90 minutos fingindo estar machucados. E que o rugby é um esporte em que os atletas passam 80 minutos fingindo não estar machucados. Uau. Então, pô, você sai de jogo, o dia seguinte é horroroso. E quanto mais velho você fica, mais horroroso. Então, assim, num dado momento, eu tinha parado de jogar. E aí uns amigos meus que trabalhavam lá no escritório comigo, me disseram, olha, o time da faculdade do Largo de São Francisco, a Gloriosa, Fernanda, essa mesma, a Gloriosa. A Gloriosa estava precisando de alguém na minha posição, não tinha. Isso é 2002. Eu tinha parado um pouco antes. Falei, eu vou lá. E nunca mais parei, porque ali é também uma segunda casa minha. Jogar pela São Francisco, poxa, a faculdade onde eu estudei, que eu amo. Ser um franciscano é um negócio que eu acho um grande privilégio. E de repente eu posso jogar com a molecada que está lá. E todo ano eu pego da molecada, eu escolho 1 ou 2 para serem meus filhos. Que demais. E esses eu ajudo na carreira, eu ajudo na vida no que precisar. Fantástico. É uma forma de devolver. Perfeito. Porque a faculdade me deu muita coisa também. E eu acho que tudo na vida é isso, né? Se você faz o que você ama, e eu tenho o privilégio de fazer, eu amo advogar na área que eu advogo, do jeito que eu advogo. Então se você ama o que você faz, a chance de dar certo é maior. Mas mais do que isso, você tem a obrigação de entregar isso para outros. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um sócio, o Fernandinho, lá no escritório. O Fernandinho jogou rugby comigo, os tios dele jogaram, me bateram muito, eram do outro time. O Fernandinho jogou comigo, não me bateu só por isso, que era do mesmo time. E aí o Fernandinho hoje é meu sócio. Se chega alguma coisa no escritório que é da área do Fernandinho, eu mando pro Fernandinho. Perfeito. E vice-versa. Por quê? Porque nós somos tão amigos. É quase não, é uma irmandade. Então eu acho que juntar a faculdade com o rugby me deu isso. E o quanto eu puder alongar essa vida, melhor. E de outro lado tem o veteranos. Tem um cara que ele nem gosta que fale isso que eu vou falar agora. O Murilo Pérez, que é o único, não é o maior, é o único responsável por haver rugby de veteranos no Brasil. Uau. O Murilo criou o Keep Walking, que é o nosso time de veteranos. Ano que vem nós vamos para Singapura, a gente joga. Que demais isso. Outro dia eles estavam na Argentina, não pude ir, fiquei contrariadíssimo. Foram jogar na Argentina e tem um bar, que é do Murilo, que é o Lui Lui, que é o nosso bar. Então às terças, eu sei, Murilo, eu estou em falta, você vai me falar um monte quando você ouvir isso, mas toda terça a galera vai lá e se reúne, baixa o telão, vê jogo de campeonatos internacionais e fica junto. E vive junto, convive, se conversa, todo mundo se conhece a mulher um do outro, conhece os filhos. Isso é um negócio incrível. É fantástico o que você está falando, o que me parece que você construiu um ecossistema. É isso. Dentro das suas paixões, que é o trabalho, como advogado, a sua paixão pelo esporte, que você ainda, o esportista, ainda pratica. E eu queria entender como você consegue ainda envolver um grande trabalho que você faz, cara, com os animais, que é uma coisa de louco, assim. Eu queria até dar um testemunho aqui do dia que eu conheci você, eu tive a oportunidade de vê-lo com a sua esposa, o amor que você olhou o Steel, e eu falo isso com toda segurança, ele é o único cara que pega o Steel no colo, como eu pego. Não existe ninguém que o Steel aceite ficar com a barriga para cima no colo, e você tem uma sinergia. E eu me lembro de uma situação que eu passei, que nós estávamos ali onde nós morávamos, no parquinho dos cachorros. A visão que você tem de poder detectar um cachorro reativo e conversar, a paciência que você tem de explicar para o dono ali, mas por que está reativo, e tentar dar alguma ajuda. Cara, isso é fantástico. E onde você consegue colocar isso no teu tempo, meu? É muito louco isso, cara. Cara, eu já fiz mais. Eu confesso que hoje eu dedico menos tempo. Sim. Por já não ter o mesmo gás, né? A mesma velocidade. Mas eu acho que é assim, tudo que você faz por paixão ou por vocação, você arruma tempo. Né? Então, o direito eu faço por paixão, o rugby eu faço por paixão. O cachorro para mim é vocação, é minha missão de vida. Eu tenho vários cachorros aqui tatuados porque
Foram cachorros que as pessoas olham e falam, esse é um cachorro que você salvou? Eu digo, não, esse foi um cachorro que me salvou. Uau. Porque eu aprendi tanta coisa com eles, né? Eu tive uma que, parecida com o Steel, né? A Tata, uma pitbull que abandonaram na minha garagem com 2 meses de vida. E a Tata ficou 12 anos e por causa dela eu comecei a trabalhar com pitbull de rinha, né? Fazer ressocialização. Porque eu não acredito em cachorro bravo, né? As pessoas falam, esse cachorro é perigoso. Outro dia uma pessoa falou pra mim... Eu concordo. Outro dia um cara falou pra mim, eu acho que tem que matar todos os pitbulls e os dogs argentinos. Aí eu mostrei pra ele, eu tô com a barba grande, mas eu tenho uma cicatriz aqui, que eu tomei, uma mordida, nem sei de que lado é. Uma mordida que eu tomei, eu fui resgatar uma cachorra, uma vira-latinha de 10 quilos. Na hora que eu peguei no colo, eu segurei pela patinha, a patinha estava quebrada. Ela me mordeu. Claro, se defender. Aí o nome dela ficou Maria Beijinho, eu não doei. Maria Beijinho, eu falei, não, você vai morar comigo, não é possível. Né? Você acha que pode me dar um beijo na bochecha, essa é minha. E a Maria Beijinho, e eu nunca tomei uma mordida assim, feia de um pit. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, foi um labrador que vivia acuado, tadinho. Então assim, arrumar tempo para isso é tipo te ligarem, você tá chegando em casa, a última que eu resgatei, eu tava chegando em casa, eram 9 da noite, me ligou uma pessoa que quando me pede ajuda é porque a coisa é braba mesmo, e falou, olha, tem uma cachorra, acabaram de abandonar ali, né? Eu olhei e falei, 2 km de casa, 9h30 da noite cansado, imagina, desci, peguei a cachorra, levei para um veterinário, deixei lá, fizeram a quarentena, examinaram, deixaram 0 bala. Ela tem um olho preto, um olho azul, igual o David Bowie, mas como é fêmea, eu apelidei de Florence, da Florence and the Machine, que eu adoro. Uau. E a Florence Welch eu acho maravilhosa, uma cantora sensacional. Eu falei, essa aqui é a Florence. E já doamos a Florence. Né? Aliás, eu trabalho com alguns abrigos, né? Eu durante muito tempo trabalhava só com Adote um Focinho, que eu era parte. Hoje no Adote um Focinho eu tenho alguns cães. Eu mudei de parte para cliente entre aspas, porque não é essa a figura, né? Perfeito. Mas hoje eu tenho cachorro no Adote um Focinho, na Toca dos Peludos, no Amigo de São Francisco e no Cão Sem Dono. Quem doou a Florence foi o Cão Sem Dono. E tem uma clínica, né? A clínica a gente tem hoje 23 cachorros muito grandes, que vieram de rinha ou de situação de perigo. Que demais. E eu queria falar sobre isso. Da onde vem o apoio? Vocês conseguem fazer um trabalho de apoio? Porque eu sempre vejo, e talvez até queria que você desse um ensinamento para as pessoas, eu vejo pessoas com a vocação de fazer o resgate dos cães, de buscar, de fazerem tudo o possível e o impossível para buscar esses cachorros, e muitas vezes essa pessoa ela não tem nenhuma condição boa, não tem a ver a condição, mas o que eu quero falar, mas eu vejo muitos abrigos que com o tempo eles colocam 5, 10, 20, 50, 60, 100 cães e começam a passar dificuldade. Qual que é o conselho que você daria para as pessoas fazerem a gestão correta, porque ela tem a vocação, e eu entendo que para essa pessoa, ela deixa talvez de comer para poder, ou dividir ali um pão com um cachorro. Só que eu creio que quando você consegue fazer uma gestão dessa situação de uma forma mais estratégica, você consegue trabalhar com mais cachorros. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu até vivi isso, né? No momento que você começa a pegar, eu peguei o primeiro cachorro de rua com 9 anos de idade, mas eu não tinha autonomia, né? Então minha mãe me segurava. Quando eu passei a ter espaço e já tinha alguma segurança financeira, eu brinco que eu saí do varejo para o atacado. Pegava um por vez, punha em casa, doava, de repente fui parar em abrigo. E aí devo muito, né, ao pessoal do PEA, a Gabi Toledo e o Carlos Rosolém, que me abriram o espaço para eu conhecer essa vida. Perfeito. Mas aí eu percebi muito rápido o seguinte, eu ajudei durante muito tempo uma pessoa que me ensinou muito na vida. Eu tenho 2 grandes referências na proteção animal. Uma é a Nina Rosa, que tem o Instituto Nina Rosa, que ensina um monte de coisa. O dia que eu conheci a Nina Rosa, eu encontrei com ela lá em Aldeia da Serra, em um café, eu tremia e não conseguia parar de chorar. Tamanha admiração que eu tenho por essa mulher. Aí outro dia eu fui fazer uma palestra, eu vi a Nina Rosa na primeira fila, gaguejei na palestra. Uau. Eu precisei descer e dar um abraço nela, né? Porque é uma admiração enorme. E a outra é a Dona Jane, já falecida. Dona Jane, um dia eu estou na Paulista e estou voltando tarde, madrugada do escritório, eu morava ainda ali na região, e eu vi passar uma cachorrinha, eu joguei o carro na calçada e fui atrás. E aí eu
Quando eu consegui pôr a cachorrinha num canto, ela estava muito assustada e ela rosnava e latia muito para mim. Mas eu ia pegar, falava, o máximo que vai acontecer, ela me dá umas mordidas e ele segue. E aí veio uma senhora, pôs a mão no meu ombro e disse, eu posso? Eu falei, eu tenho medo dela morder a senhora. Eu falei, não vai me morder. E ali eu me acalmei. Eu falei, pô, essa pessoa é diferente, né? E ela foi e pegou a cachorrinha. Quando ela estava voltando, eu falei, quando é que a senhora vai levar? Ela falou, eu tenho um abrigo. Eu falei, eu vou ajudar a senhora. E ela me deu o telefone dela, nós pegamos no meu carro, estava ali do lado, um papel, Dona Jane. Dona Jane. Dona Jane, enquanto Dona Jane viveu, eu dizia para Dona Jane, a senhora pega e cuida, eu corro atrás de dinheiro, eu me viro. Mas a Dona Jane exagerava. Dona Jane morava ali na Melo Alves, numa casa, os vizinhos brigavam com ela, para você brigar em juízo. Aí ela foi parar em Parelheiros, deram 3 vezes o espaço, ela aumentou 4 vezes o número de cães. A Cláudia, coitada, quando Dona Jane faleceu, a Cláudia olhou para aquilo e falou, meu Deus, né, precisou de uma galera se unir para poder cuidar dos cachorros. Então eu aprendi o seguinte, você tem que ser um protetor, não um acumulador. Perfeito. Você não protege porque você está cuidando do seu problema. Tem muita gente que resolve um problema emocional resgatando. Não, você resgata porque você tem consciência de que aquele bicho é uma vida que merece dignidade. Tem 2 conceitos que são inegociáveis, o resto tudo você negocia. Perfeito. A vida, o direito à vida, o direito à dignidade. Aqui eu trago, você vê, eu misturo o direito com o que eu faço. E eu escrevo sobre isso. A vida e a dignidade não se negocia. Tem que ter o direito à vida e à dignidade. Por isso, por exemplo, que quando teve lá a decisão do Supremo dizendo que a vaquejada, a lei da vaquejada era inconstitucional, eu aplaudi o Supremo. E aí fizeram uma emenda constitucional para dizer, não, mas se for questão cultural, e aí com o trato adequado. O trato adequado é não ter maus tratos. Bom, se você me convencer que a vaquejada não tem maus tratos, eu vou achar bonito. Concordo. Porque o conceito é esse, é o bem-estar, a dignidade. Então quando você vai montar um abrigo, você tem que olhar e dizer quantos cachorros cabem aqui e quanto de recurso eu tenho para manter. Se você exceder isso, você põe o bicho em maus tratos de novo. Você tem uma baia para 2 cachorros e botar 6, você pode estar caracterizando maus tratos. E se você tirou da rua para evitar os maus tratos, foi o que aconteceu, eu vou trazer um outro negócio da minha vida profissional. Perfeito. Teve uma ação, uma DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Quando a União não cumpre uma questão fundamental, constitucional, ligada aos direitos fundamentais, você pode ir lá, não você na física, mas associações e tal, mover uma ação. Bom, o que acontece? Num dado momento, a Advocacia Geral da União emite um parecer dizendo que os animais que fossem apreendidos em situação de maus tratos, se não endereçados em 60 dias, podiam ser eutanasiados. Então quer dizer, olha, eu vou te tirar do maltrato para te matar. O conceito zero. E o ministro Gilmar Mendes, primeiro numa liminar, depois num voto primoroso, ele julgou que aquele parecer não pode prevalecer. O Estado apreendeu o animal porque estava sob maus tratos, o Estado tem o dever de tutela sobre esse animal. E tem que cuidar bem dele. Entendeu? O pessoal do IBAMA, poxa, eu vivo as turras lá com o IBAMA, mas o IBAMA tem os CETAs, né? Os centros de... ficando velho. Centros de triagem de animal silvestre. E depois tem o CRAS, que é o Centro de Recuperação. Poxa, eles precisam implorar por recursos para ter os CETAs e o CRAS. Né? Eu tenho, às vezes eu brinco, assim, faço umas maldadezinhas, digo, vou começar a fazer representação no Ministério Público contra a União, para que a União seja obrigada a dar recursos para o IBAMA para ter os CETAs e o CRAS. Na verdade, eu queria que o IBAMA fosse um órgão independente, sabe? Que ele tivesse uma verba própria para poder estar trabalhando. Ele até tem verba, Edson. A questão é a seguinte, o IBAMA tem que fazer licenciamento, controle, fiscalização, um monte de coisa. Hoje o presidente do IBAMA é o Rodrigo Agostinho, um cara fora de série. Antes, o último presidente foi o Eduardo Bin, que é um cara com quem eu tenho muita proximidade. Para todos os presidentes do IBAMA, à medida que fui conhecendo, eu sempre disse o seguinte, cara, tem um peso enorme na sua mão. Com certeza. E aí, como o animal fica sempre por último, infelizmente, os CETAs e o CRAS não têm os recursos que deveriam ter. É muito bonito ver um centro de triagem de animais silvestres, recebe os animais que foram atropelados, os animais que vieram de apreensão, de maus tratos. É bacana você ver o trabalho que aqueles caras fazem. São pessoas abnegadas, fazem um trabalho lindo. E a gente, na proteção animal no pequeno espaço, que é a proteção do animal doméstico,
O Silvestre não me venha com essa, mas eu peguei tal. O Silvestre você tem que encaminhar. O doméstico, cachorro, gato e os domesticados, pô, a gente tem que ter essa consciência. Se eu te tirei de uma condição, eu brinco, né? Toda vez que eu vou resgatar um cachorro, eu digo o seguinte: eu vou te castrar, você não vai mais reproduzir, eu vou te vacinar, eu vou te dar banho, você vai ter hora para acordar, hora para dormir, vai ter lá uma rotina, mas em troca nunca mais vai te faltar carinho, água e comida. Você vê aí se você quer fazer essa troca. Eu nunca vi um dizer que não. Perfeito. Já teve aquele que ficou em dúvida, mas eu peguei rápido. Então acho que o lance é esse, o conselho que eu dou é conheça o seu limite. Perfeito. E não negocie o seu limite. Chegou no limite, eu digo não. Hoje muita gente me pede ajuda, porque tem muito pitbull na rua. Tem. E o pitbull, o ser humano é um bicho cretino, o ser humano bate, e aí o bicho começa a ficar realmente reativo, Claro. e as pessoas não sabem por quê. Mas eu tenho um limite lá no Virtuals. O Alejandro e a Kelly, que são meus parceiros lá, meus e da Fernanda, no Virtuals, eles fazem um trabalho fenomenal. Mas tem limite. Sim, Se eu puser lá mais cachorro do que cabe, não vai dar certo. Então o conselho é esse. Conheça seu limite, estabeleça antes, faça um plano. E aqui eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Tem um amigo que você precisa conhecer, o Marcos Massarente. Será um prazer. O Marcos é um doidão, uma cabeça diferente. E o Marcos, entre outras coisas, o Marcos tem, por exemplo, uma empresa que ele só contrata egressos do sistema prisional. Uau, ele dá uma cara. segunda chance. Vamos convidá-lo, eu gostaria de trazê-lo para o Porra, podcast, cara. Tem que marcar 6 horas, porque se ele resolver contar o que esse cara faz... fantástico. E o Marcos criou um negócio, o LOC, Lab of Change. Eu só acho que devia ser laboratório da mudança. Né? Perfeito. Vamos falar em português. E a Fernanda e eu somos lá do conselho do Lab of Change. Cara, o Lab of Change é uma entidade que pega as ONGs e ajuda a estruturar. Uau, cara. E eu vou lá fazer palestra e dizer para os caras, pô, como é que você pede dinheiro para a empresa? Não adianta você chegar para a empresa e dizer, eu tenho um ideal, eu vou salvar vidas. Não. Escuta, eu preciso dessa estrutura, é esse o meu projeto, é esse o objeto, é esse o custo, eu vou prestar contas desse jeito. Que fantástico. Estes são os indicadores de resultado, que foi o que a gente aplicou primeiro no Adote um Focinho, depois eu vi por que eu me conectei com a Toca dos Peludos. Toca dos Peludos porque é um trabalho incrível que precisava de ajuda. Sim. O Cão Sem Dono, porque o Rafael Miranda do Cão Sem Dono é um cara maravilhoso, a gente se conheceu já faz muito tempo, pegando bicho na rua, Que demais, brigando por causa de bicho com outras pessoas, e eu sei que o trabalho deles é organizado. E o Amigos de São Francisco foi uma oportunidade da gente se conectar, que é perto lá do Virtuals, Sim. e a gente também ajudar. As entidades, não é só de proteção animal, todas, elas precisam de estrutura empresarial. Exato. E essa estrutura é que o Lab of Change se propõe a dar. Tem um projeto lindo, Fantástico. que chama Rugby para Todos. Rugby para Todos é dentro da comunidade do Paraisópolis. Quem começou foram 2 caras incríveis, o Bi, Fabrício, e o Maurício Draghi. Maurício está à frente desse projeto. Ainda eu sei, Maurício, estou em falta contigo, tem que conversar. A gente vai reestruturar aquela parte ali. E, poxa, é um projeto lindo. São crianças que têm, e não é só treinar rugby. Perfeito. É assistente social, é médico, é dentista, é auxílio para a família. É um negócio incrível. Quanto mais estruturado esse cara for, melhor para a sociedade. Eu queria fazer uma pergunta, nós vamos voltar daqui a pouco para os animais, como você voltou para o rugby, o rugby ainda continua sendo um esporte, eu poderia dizer elitizado, essa seria a palavra, ou como você hoje como presidente, como você enxerga em levar trabalhos como esse, levar para a comunidade o rugby? Porque nós não temos a cultura o rugby, todo mundo sempre futebol, eu quero ser jogador, mas qual que é a ideia de vocês para poder popularizar o rugby no Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sou presidente da confederação. O presidente da confederação é o Martim Jaco, um cara incrível. A CEO é a Mariana Miné. A Confederação Brasileira de Rugby é incrível, recebe prêmios daquela ONG Transparência no Esporte todo ano. Que demais. É um trabalho, eu recebi ontem o relatório anual de 23, vou te passar. Perfeito. É bruto, é incrível. É incrível. Nocauteia o Charles. O Charles cai nocauteado se der aqui. Tô te esperando, viu, Charles? Falei pro Edson, um dia nós vamos conversar, nós dois. Vou sair com o olho roxo dessa conversa. Pior que não, né? O cara vai me dar nó e não vai... ninguém vai sentir. Se olhar, vai dizer, não, você não apoiou. Ele é um cara ele é apaixonado por animais. Ele é maravilhoso. Incrível, o Charles é um cara fora de muito série. especial. Tem 2 caras no MMA que eu adoro e um já veio aqui, né? O Damian.
Sim. O Damian é de uma educação. Especial. Mas aí, primeiro, então, eu não sou o presidente. Segundo, o rugby era muito elitizado. Perdão, mas eu acho que mas você está à frente... Eu sou presidente do Tribunal de Justiça. Perfeito. Eu julgo os caras que tomaram cartão vermelho. Perfeito. Né, Diegão? Eu julgo os caras que tomam cartão vermelho. E aí, o que acontece? O rugby era elitizado por uma questão cultural, histórica. O cara que trouxe o futebol para o Brasil, Charles Miller, na mala, ele trouxe uma bola de futebol e uma bola de rugby. Só que na Inglaterra se jogava futebol no verão e rugby no inverno. Ele chegou aqui e não achou inverno. Por isso que ele só introduziu o futebol. Cara, é muito louco isso. E por isso que a Argentina e o Uruguai têm rugby desenvolvido. E umas seleções Chile, fortes, né? Argentina, os Pumas, entre os 10 primeiros do ranking mundial, sempre. São fortíssimos. Uruguai um pouco abaixo disso e Chile um pouco abaixo. E depois a gente brigando com o Paraguai e, felizmente, um trabalho maravilhoso que foi capitaneado pelo Edu Mufarrege, o Sami Arap e o Jean-Marc Quetelin, quando a gente cria em 2010 a Confederação Brasileira de Rugby, a gente subiu muito porque profissionalizou. Agora os outros profissionalizaram também, nós estamos dando lá nossos pulos. Perfeito. Mas bom, então o rugby era muito elitizado. Eu comecei a jogar no Porto Seguro, no colégio de elite. Jogava contra o Pasteur, contra o São Luís, contra o Santa Cruz, contra a Escola Britânica. Uau. Ou seja, era um esporte de elite. Perfeito. Depois, com o tempo, e acho que isso é uma das coisas mais belas hoje, seleção brasileira hoje. Pô, a seleção brasileira hoje tem uns caras, você olha a seleção brasileira, ela é o retrato do Brasil. Ela não é uma seleção sem diversidade. Uau. Ela é uma seleção colorida, se eu posso dizer assim. É incrível ver isso. Eu sou fãzaço de um cara, tem um garoto que está crescendo agora, está jogando cada vez melhor, que é o Fúria. Que demais. O Fúria cara. vem de um desses projetos de popularização do rugby. Que demais, É um cara. gigante, Que forte demais. pra cacete. Eu brinco, né? Se eu tivesse o tamanho do Fúria, eu ia ser o jogador mais feliz e mais odiado do rugby brasileiro. Todo mundo ia conhecer a sola da minha chuteira. Coisa horrorosa eu dizer isso. Saiu bem, Fúria. Aí, então o rugby deixou de ser um esporte elitizado. E muito disso se deve ao trabalho que um cara fez, um francês que foi para São José dos Campos, montou um time lá. E de repente o São José era o bicho-papão do campeonato brasileiro. Na época aí de ouro do Portuga, Sim, do Machuca, do Spani, do Fabinho, os caras fora de série. Então o rugby felizmente está deixando de ser elitizado, está cada vez mais espraiando e a ideia é base, escolas, Perfeito. clubes, comunidades. Fantástico. O brasileiro está perdendo, em São Paulo já se perdeu isso, aquele espaço público que você praticava esporte. Exato. Então hoje você tem que ir para dentro de clubes, para dentro de comunidades. Em comunidades, você encontra aquele bairro que tem o campinho. E o pessoal disciplina o uso do campinho. Exato. Vamos levar o rugby para lá. E falando no rugby em diversidade, a seleção brasileira de rugby, você tem o rugby 15 de cada lado, 2 tempos de 40 minutos. Perfeito. E tem o olímpico, 2 tempos de 7 minutos, 7 de cada lado. No rugby olímpico, as iaras, orgulho dessas mulheres. Que e assim, incrível, cara. eu sou fã desde a época da Marcinha, da Juliana Esteves, né? Veio o Vingo. E hoje tem essa mulherada que está lá em cima, que joga horrores. Que demais. As iaras são incríveis. E pra gente, para quem começou o projeto, a gente olha as iaras disputando o circuito mundial, cara, dá um arrepio. Que demais. E nós temos atletas brasileiros que figuram fora do país, em algum time importante? Olha, até pouco tempo, a gente teve assim um cara que... O Nelsinho, que não chama Nelson. Né? O Nelsinho surgiu numa dessas prospecções. Uau. Um cara muito forte, veio jogar, tal, seleção brasileira, foi jogar nos Estados Unidos, aí jogou o Super Rugby. Você tem 2 torneios, assim, acima de todos. Certo. Era a Heineken Cup, agora chama Investec Championship, que é tipo a Liga dos Campeões da Europa. Perfeito. Lá na Europa, e tem no hemisfério sul, porque se você olhar mundiais, 8-7, depois a cada 4 anos, 91, 95, 99, 2003, 7, 11, 19, 23. Certo. Então são 8-7, 91, 95, agora esqueci, olha, 99, 2003, 7, 11, 15, 19, 23. 10 campeonatos mundiais. Perfeito. 4 títulos da África do Sul, 3 da Nova Zelândia, 3 da Austrália, 2 da Austrália e 1 da Inglaterra. Então, no hemisfério norte, a Europa só tem um título. Os outros 9 estão no hemisfério sul, 4, 3 e 2. Então tem um torneio que é o Super Rugby Pacific, que são times da Nova Zelândia, da Austrália,
de Tonga, de Fiji, que também são países que são tradicionais no rugby masculino. Perfeito. E nesse torneio foi jogar o Nelsinho, foi jogar num time australiano. Que demais. Agora ele voltou... um baita força a Austrália, meu Deus. 2 títulos mundiais. No último mundial, pela primeira vez, não passou da primeira fase. Mas isso foi assim, foi um desvio de percurso. Perfeito. Né? Aqueles pisaram na pedra, sei lá, tropeçaram, aconteceu alguma coisa. E o Nelsinho agora está de volta no campeonato americano. Mas tem brasileiro por aí sim, tem bastante brasileiro jogando em Portugal, que é uma força do segundo nível. Aliás, Portugal se classificou pela segunda vez para o Mundial em 23 e todo mundo dizia que Portugal vai perder todos os jogos. Ganhou um e empatou outro, dos 4 jogos na primeira fase. Foi belíssimo. Portugal, eu acho que tem muito da mão aí do Miguel Portela, né, que é um ex-atleta fenomenal de Portugal. Então sim, tem brasileiro jogando fora, nós estamos crescendo. Que demais. E aquela campanha que teve em 2010, rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil, já é verdade. Fantástico. Agora vai ser enorme. Mas é fantástico saber disso, porque eu vejo tanto esporte que pode trazer tanta coisa, e quando você me conta da história, por que você entrou no rugby e como isso mudou a tua vida, né, de você primeiro ter tido a graça de ter um médico visionário que ali aconselhou a tua mãe, e eu acho que isso foi uma coisa incrível que aconteceu. E em cima disso também, você olhando, você como líder de alguma equipe, minha equipe que eu te falo profissionalmente falando, você tem alguma experiência dentro do trabalho que o rugby te ajudou a lidar com isso? Você poderia compartilhar assim, alguma delas? Que isso é interessante saber, cara. Há várias, porque, bom, primeiro, com essa coisa de no rugby ninguém ganhar o jogo sozinho, mas qualquer um perder o jogo sozinho, a gente tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, vai aquecer, vai dar 10 voltas no campo. Perfeito. Tá lá correndo. Sim. Se você olhar qualquer time de rugby, você divide entre os forwards e os 3/4, ou os avançados e os jogadores que a gente chama no Brasil de linha. Esses caras aqui são mais pesados, em regra, os gordinhos vão jogar lá. E são os caras que disputam a posse de bola. E esses aqui são os que conduzem a bola em direção à linha de fundo adversária. Então você tem uma estratégia muito própria, bipartida, vamos chamar assim. Na hora de correr em volta do campo, os 3/4, esses caras saem voando e os gordinhos ficam para trás. Sim. E aí de repente o capitão grita, vai buscar, e volta todo mundo para buscar o último da fila e volta para ajudar esse cara a melhorar o ritmo dele. Caramba. Eu vivi isso várias vezes na minha carreira, porque isso é aquelas coisas, né? Eu tenho assim uma admiração monstruosa pelo que o Pinheiro Neto me deu e me proporcionou. Perfeito. A carreira me deu coisas incríveis, né? E uma das coisas que eu aprendi lá, e eu devo muito ao Antônio Monteiro, que foi meu preceptor, que ele se aposentou há 2 anos, aí eu cheguei com outro sócio meu, que hoje é um cara muito dinâmico, falei, cara, eu fiquei órfão, alguém precisa me adotar aqui dentro. Ele falou, não, mas você foi meu preceptor. Eu falei, não, mas peraí. Mas enfim, eu aprendi com o Monteiro, com o Celso Mori, que é um grande oráculo na nossa vida do sócio do Pinheiro Neto. A aposentadoria é aos 65, o Celso tem 79, tá lá, ninguém quer saber dele ir embora, nós não queremos. Boa. E outros caras incríveis, eu aprendi o seguinte, às vezes você está na sua equipe, tem um cara que está desmotivado, é esse cara que está correndo mais devagar. Não sai correndo e deixa ele para trás, vai buscar, senta com ele, conversa, identifica. Às vezes o cara está com um problema pessoal e você pode ajudá-lo a entender o seguinte, um ditado que eu inventei na minha vida, não transforme um problema em 2. Sabe, ajuda o cara a isolar o problema e nas outras coisas fazer o que tem que fazer. Então essa foi um outro exemplo é quando teve no Brasil, no final dos anos 90, a febre das privatizações. Cara, a gente virava noites trabalhando, 4, 5 noites sem ir para casa. Todo mundo tenso, todo mundo cansado, cochilando no sofá. Se você não tiver um espírito de equipe nessa hora... Então, teve um caso em que a gente estava todo mundo lá tenso, fazendo aí não era nem privatização, era algumas empresas estavam se fundindo, criando um grande conglomerado, e a gente tinha que ir para Salvador, para Camaçari, para trabalhar nisso e tal. Perfeito. E aí num dia eu era o mais velho, não o líder da equipe, eu percebi que estava todo mundo muito tenso.
E aí nesse dia eu falei, gente, hoje 6 da tarde acabou. Todo mundo para, vamos voltar para Salvador, que nós precisamos ter uma conversa. E aí chegou no hotel, eu falei, todo mundo se troca, tira o terno rapidinho, a roupa, as mulheres, a roupa de trabalho, todo mundo bota um jeans, uma camiseta e vem comigo. Ah, mas ou nós vamos, só vem comigo. Eu tinha feito uma reserva numa pista de kart. Uau. Teve um cara que ele bateu o kart 12 vezes só pra pôr a raiva pra fora. Uma hora nós falamos, tu vai quebrar o kart, calma. E aí depois fomos jantar num lugar que tinha o Trapiche da Adelaide, que era um restaurante chiquérrimo, delicioso de Salvador. Fomos lá no Trapiche da Adelaide e falei, gente, hoje o jantar é por minha conta. Demais, cara. Nós precisamos, pra você reconectar, no dia seguinte, no café da manhã, todo mundo sorrindo. Cara, Precisava quebrar. E no rugby, quantas vezes eu tive um capitão que ele chegava, ele pegava você por aqui assim, chegava, te puxava e dizia, calma, calma, o jogo não está perdido. Que demais. Essas coisas, cara, eu acho que o esporte ensina muito pra gente. Sim. São aprendizados do dia a dia. E você com essa bagagem toda dentro do rugby, qual é o conselho que você dá hoje para um jovem esportista que está dentro desse esporte e que ele também prospecta algo para o futuro dele dentro do esporte? Qual que é o melhor conselho que você poderia dar para eles? Eu acho que são dois, né? Primeiro, a dedicação. O cara que quer ser esportista, ele não pode querer viver... Não existe o melhor de dois mundos. Né? Então você não pode treinar igual um louco de segunda a sexta, sábado encher a cara e dormir 4 horas da manhã depois da balada e tal. A vida do esportista de alto nível, né, o alto rendimento, é sacrificada. Eu vejo hoje os meninos da seleção brasileira são submetidos a uma série de exames, controles de alimentação, etc. É uma loucura, é uma loucura. Mas eu acho que acima de tudo, no rugby tem uma máxima que os argentinos aplicam de uma forma estupidamente eficiente, que eu ouvi uma vez, né? Uma vez uns amigos foram entrevistar, na Copa 2015, depois de um jogo dos Pumas, né, da Argentina, eles foram entrevistar o Cello Bosch, que era um jogador excepcional, e perguntaram para o Cello saiu arrebentado de campo, foi um jogo duríssimo, falou, Cello, o que você traz o que você tira de bom desse jogo? E ele olhou e disse, deixamos tudo em campo. Então quando você perde, mas você deixou tudo em campo, era para perder. Exato. O problema é quando você perde porque você não correu, porque você não chegou naquela bola. Tinha uma camiseta que dizia assim, era um sujeito com a cara toda arrebentada, escrito assim, 39 minutos segundo tempo, é 1 minuto para acabar o jogo de rugby, são 80, né? 39 minutos do segundo tempo, um fullback pela frente, é como se fosse o goleiro, é o cara que fica por último. Perfeito. Né? Os dedos quebrados, as pernas cansadas, a cabeça doendo, me passa a bola. Entendeu? Eu vou fazer, como dizem os americanos, eu não gosto de usar termos em outros idiomas, mas aqui cabe, o last mile. Né? Porra, na hora que falta só aquilo, cara, entrega tudo que você tem. E na vida é assim. Na vida é assim. Né? Eu faço isso pela minha mulher, pela minha filha, pelos meus enteados, pelos meus bichos, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Perfeito. E assim eu sou feliz. E eu aprendi isso no rugby. São os caras que, quando eu estava doente, foram lá ficar comigo. Foi fantástico isso, cara. Que testemunho. Porra, isso é único. Isso é único. Né? Você não foi, viu, Pizza? Eu lembro disso. Olha aí, ó. Tá vendo, Pizza? Deixa o próximo jogo. Então eu acho que o esporte, de novo, né? O esporte traz essas coisas. Perfeito. E é interessante, assim, cara, eu conheço jogadores de futebol. O que eu entendi é que você me deu uma lição do rugby e eu li algumas partidas porque eu queria conversar com você, não que eu sei das regras, Entendeu porra nenhuma. Mas hoje eu vou sair daqui interessado porque eu conheço muitos atletas de vários esportes, só que quando eles saem da fama e ficam no ostracismo, as pessoas abandonam. E você acaba de me ensinar que o rugby, uma equipe, ela se torna a sua família para a vida inteira. É para a vida inteira. Você não vê jogadores de seleções e de times de futebol, a não ser quando vai ter uma confraternização de comemoração, de vitória da Copa do Mundo, ou disso ou daquilo, mas não de uma forma que você falou. Eu acho que deve contar nos dedos alguém que possa
depois de 10, 15 anos ou 20 anos que jogou junto, tá perto. Porque sempre quando eu vejo alguma história de algum atleta, de algum ex-atleta, o cara, na maioria das vezes, ele morreu lá sozinho, não tinha ninguém. É triste, né? É muito triste. E você me mostra algo assim do rugby que me trouxe bastante interesse assim, em saber mais e acompanhar, cara. Que demais. É diferente, né? Então, por exemplo, no Mundial 2015 eu estava acho que foi em Cardiff ou em Dublin, minha filha precisou ir ao médico. E eu só ando, se olhar meu guarda-roupa, só tem coisa de rugby. E eu tava com uma camisa da seleção brasileira de rugby. Sim. E aí quem me deu foi o Faco, faz pelo menos 35 anos, Faco. E o médico que atendeu a minha filha olhou para mim e disse: rugby? No Brasil? Eu falei: sim. Ah, você joga? Eu falei: jogo, joguei mais, ainda jogo. E começamos a conversar. Bom, ele não quis cobrar a consulta. Que demais. E me convidou para naquela noite, encontrar ele e uns amigos dele que iam se reunir para falar de rugby, porque estava no meio do Mundial de Rugby. E eu fui, fiquei amigo dos caras, um deles eu falo até hoje. Que demais. Onde você vai e você é um jogador de rugby, você tem uma certa identidade com outro jogador de rugby. Que incrível. Talvez porque sempre foi um esporte muito familiar. Você vai ver na Argentina, tem isso até hoje, né? Onde é mais envolvido o esporte. A garotada vai jogar, os pais são os caras que cortam laranja para os meninos terem no intervalo como repor energia, que levam a água, um pai é técnico. Os jogadores dos times de cima são árbitros nos campeonatos de baixo. Perfeito. Faz parte da estratégia do rugby, da estrutura, para você criar um ambiente super familiar. Eu acho que tem essa diferença, mas não é só o rugby, tem alguns esportes que tem isso também. Perfeito. No futebol, o que eu vejo é o seguinte: como há um excesso de individualização, Exato. eu acho que isso acaba gerando esse abandono, né? É uma pena. E falta um catalisador, né? Concordo. Eu vou repetir o nome dele de novo, vai ficar bravo de novo: o Murilo. O Murilo é um cara fora de série, jogou rugby, se divertiu jogando rugby, e hoje a alegria dele quando reúne a galera lá, ele é um catalisador. Foram para a Argentina essa turma que eu não pude ir junto agora há uma semana, que o Murilo organizou. Alguém leva a ideia para o Murilo corre atrás. Que demais, cara. Então tem uns caras que são assim catalisadores, como era o Solano, um que jogou com a gente, uma judiação, morreu com a minha idade, no ano passado, em agosto, dia 18 para 19 de agosto. Caramba. E o Solano era amigo de todo mundo. Impressionante. Então às vezes você chegava num lugar, você não conhecia muito bem alguém, daí a pouco vinha o Solano, ele era amigo dos dois, todo mundo já era amigo, e pronto, vamos em frente. Então, eu acho que essa coisa, o elemento catalisador, talvez o futebol profissional não tenha isso, talvez o amador tenha. Porque sempre tem aquela coisa da estrela do time, do cara mais importante, do que ganha mais. Eu acho que isso afasta um pouquinho, né? E no rugby isso não cabe, né? Você tem jogadores excepcionais, né? A África do Sul ganhou o Mundial de 23, eles foram para a Copa do Mundo, não foi um atleta, o Handré Pollard, porque ele estava lesionado. Sim. Durante a Copa machucou um jogador que jogava em outra posição, aliás, uma posição que eu joguei a vida inteira. Machucou o Malcolm Marx. Aí passaria a ser titular o Mbonambi, que era o reserva do Malcolm Marx, mas são 3 posições no rugby, os 2 pilares e o hooker, que é naquele, você viu o scrum, aquele contato, os 3 caras da linha de contato ali, é muito desgastante. Então toda a equipe troca esses 3 durante o jogo. Das 8 reposições, 3 são essas. Bom, então o Malcolm Marx machucou, o Mbonambi passa a titular, mas não tinha um jogador para jogar, ser o reserva. Eles pegaram um cara meio coringa, que era o mais velho, que estava na Copa, 38 anos, o Dion Fourie, e ele ficou de reserva do Malcolm Marx, e esse espaço com a saída do Malcolm Marx, entrou de novo o Handré Pollard. Mudou o jeito da África do Sul jogar. Uau. O cara que vinha jogando com a camisa 10, que é um cara que distribui o jogo, Sim, tal, sim. que era agora me fugiu o nome dele, o cara que vinha jogando com a 10, longe de ser ruim. Mas entrou o Handré Pollard e mudou um pouco o estilo de jogo. Não é que ele ganhou a Copa. Ele apenas naquele estilo de jogo encaixava melhor do que o Main Liebok, que estava jogando até então. Então assim, ele não é mais importante do que o Main Liebok. Os dois foram tão importantes um quanto o outro. Sim, perfeito.
eu acho que é isso, o fato do esporte ter essa colocação. Tem caras fora de série. O número 9, o Scrum Half da África do Sul, que agora não joga mais, o Faf de Klerk, acho que não vai jogar na seleção, pelo que eu consegui apurar, é excepcional. Só que também não ganharia o jogo sozinho. Então aí todo mundo é igual. Poxa, que demais. E, eu queria voltar para uma questão, eu poderia falar aqui de rugby com você a noite inteira, mas tem uma coisa, eu queria voltar para essas questões animais. Sobre adoção, por exemplo. Eu tive uma oportunidade na minha vida, muitos anos atrás, de treinar animais para propaganda. Então, além de cães, treinei tigres, leões, primatas. Como é que você nunca me contou isso? Eu tive essa experiência. O autismo eu descobri através, lendo sobre os tigres, porque uma pessoa uma vez falou, eu estou dizendo isso há 20 e tantos anos atrás, me falou, o tigre tem TDAH. Eu falei, o que é TDAH? Eu não podia buscar o Google, eu tinha que ir numa biblioteca, fui buscar livros que estava tudo em inglês, não falava inglês, aí os amigos traduziam algumas coisas e tinha muita coisa linkada do autismo. De alguns anos depois, eu entendi qual era o propósito. Eu não tenho na minha família ninguém autista, mas eu sabia que eu tinha que fazer algo por aquelas pessoas. Daí eu consegui ser voluntário da PAI, poder fazer um trabalho com algumas crianças com autismo e entendi ali uma missão para mim dentro dessa área de que não necessariamente só levar uma doação, mas eu poder ter um cachorro que eu possa emprestar para uma clínica, que possa fazer um atendimento. Acho que então tudo isso para mim foi muito legal. Mas hoje, o que eu observo? Eu sou um cara super a favor de que uma família adote sim um cachorro. Sim. Mas o que eu mais percebo? Quando nós começamos a falar sobre isso, você falou que às vezes você fez uma observação importante. A pessoa, às vezes, ela não está preocupada com o bem-estar do cachorro. Ela precisa de algo para suprir algo dela. O que acontece? Ela não está bem de cabeça, ela pode estar com alguma depressão ou passando por algum momento difícil. Pega um cachorro, adota, coloca um peitoral, que eu particularmente, eu não sou a favor de peitoral em cachorro que não seja treinado, porque o peitoral, ele liga algo, talvez não é nem um termo correto de falar, mas a gente chama até para os tigres quando você treina, é o seguinte, cada um fica a 1 metro de distância do outro e não corra em hipótese nenhuma, porque você liga a memória que a gente chama de memória primordial. Isso. Ele vai lembrar que ele é um caçador. Isso. E você ele é o predador. Exatamente. E acontece a mesma coisa com os cachorros. Porque quando eu coloco um peitoral num cachorro, eu tenho que colocar num cachorro alfa, que é um cão que ele precisa tomar uma decisão se um cego, um deficiente visual, ele precisa ou não atravessar a rua, porque esse cachorro ele tem que ter essa segurança, eu vou, não vou, é ele que decide. E quando eu coloco o peitoral, eu estou dando a ordem para o cachorro, você manda em mim. E as pessoas não têm entendimento disso. Então, quando eu ponho um peitoral num cachorro, eu adotei ele, não, é que eu tenho medo, que eu vou enforcar, que o enforcador, na verdade, não enforca. E você coloca o peitoral e você sai com esse cachorro, você está com um problema de depressão terrível, você começa a ter um cachorro reativo. Porque você vê um cachorro de longe, também com uma pessoa que está despreparada para ter o cachorro. Isso, e aí... Que um começa, daí você fica com medo, você já exalou pela coluna vertebral a adrenalina do medo, o cachorro ele vai te defender. Sim. Mesmo que ele não seja um cão, que ele tem o propósito de ser um cão de guarda, mas ele vai usar do instinto para quê? Claro. Vou rosnar, vou latir. Mas onde eu quero chegar aqui contigo? Como você pode aconselhar as pessoas que vai adotar? Existe algum protocolo, por exemplo, de alguma dessas ONGs que você faz parte? Ou teria algo que vocês sugerem quando essas pessoas fazem a adoção desse cachorro? Ou você tem algum plano assim de passar essa mensagem para as pessoas? Sabe? Porque eu acho isso muito importante, porque é importante, porque às vezes as pessoas se ofendem quando eu tento falar, mas de uma forma maneira. As pessoas são muito egocêntricas, né? Mas tem um negócio. Primeiro é o seguinte, a pessoa chega lá e diz, eu quero adotar um cachorro. E eu vi na foto, foi lá no site, no Instagram, eu vi aquele cachorro. Falei, vamos lá, tem que ver se dá match, você e o cachorro. E você sabe na hora. Se ele te adota, né? É ele que tem que te adotar. Então isso é uma primeira coisa, mas eu vou te contar uma história. Por exemplo, o sujeito foi lá com a esposa, levou as filhas, primeiro erro.
que ele queria dar um cachorro para as filhas. Aí botou 2 crianças para decidirem na frente de 100 cachorros. Evidente que elas iam ficar em dúvida. Sim. Bom, muito bem. Aí as meninas escolheram um cachorro que é um atleta olímpico. O cachorro é doidaço e o negócio dele é pular. Ele salta qualquer coisa que você puser na frente dele. E eles moravam num apartamento com uma varanda gigantesca, sem tela. Aí, isso foi lá na época do Adote um Focinho. E aí a Miriam e a Mônica são as 2 fundadoras e gestoras do Adote um Focinho, né? A Miriam disse assim pro cara, falou, você precisa pôr uma tela no seu apartamento. Ah, mas a tela vai quebrar o conceito arquitetônico. E eu tenho esse apartamento está na família há mais de 40 anos, nunca teve tela, nunca ninguém se machucou. E aí eu até falei para a Miriam, Miriam, eu teria dito pro cara, bom, que sorte que você tem, né? Porque com 2 crianças não tem acontecido nada, que bom, que sorte. Você é um irresponsável que deu certo. E aí o cara brigou com a Miriam, disse, mas eu trouxe minhas filhas aqui e elas escolheram este cachorro, você vai nos causar um dano moral. Então a primeira coisa é isso, né? A pessoa que vai adotar um cachorro, ela tem que estar consciente de que ela está indo a um lugar que os bichos estão, esse é o termo jurídico, sob tutela naquele abrigo. Então eu abro mão da tutela, abrigo, se eu quiser. Não adianta você ir lá e dizer eu quero o cachorro, você tem que me entregar. Não vai acontecer. Perfeito. Tem gente que faz isso. A segunda coisa é, não queira você escolher o cachorro único exclusivamente. Escolha um cachorro que tem um perfil parecido com o seu. Então a gente pergunta, como é que é a sua família? Quanto tempo fica a casa sem ninguém? Você pega um cachorro muito ansioso e deixa sozinho 12 horas, quando você chegar, você não tem sofá. E aí a culpa é do cachorro, né? Eu acho bonito isso, o ser humano não sabe lidar com as coisas. Eu concordo. E depois a culpa é do pobre do bicho. Então tem uma série de aspectos que a gente olha. Como é que é a família, como é que é o perfil da família. Eu sou um cara ligado no 330. Então, se você me der um cachorro muito tranquilo, talvez o cachorro se canse de mim. Eu tenho hoje isso. Sim. Como é que a Luna veio parar em casa? Nós fomos, Fernanda e eu, ver uma casa para comprar. Sim. E chegou lá, a família ainda estava morando lá, nós entramos, ninguém latiu, falei, bom, não tem cachorro. Não tinha nenhum sinal de cachorro. Até que eu olhei pela cozinha e vi no jardim uma casinha e uma caminha. Tem cachorro? Tem. Bom, não latiu. Ela é muito calma. Posso ver? Lá fora. Ela não pode entrar porque é meu filho, e o filho... A gente estava 10 minutos na casa, eu já queria afogar o filho. O menino, a mãe ia falar e gritava, o menino, assim, muito mal educado. Meu Deus. Bom, aí sentei ali do lado de fora, chamei, veio a Luna, ela me deu a pata, me olhou com cara de, pelo amor de Deus, me tira daqui, e levei a Luna embora. A Luna estava com um tumor no baço, ia morrer porque eles não iam operar, que aí também, né, essa coisa, pô, procura, não tenho dinheiro, pô, procura um lugar mais barato, dá um jeito. Concordo. Né, para viajar faz, né. E hoje tem lugares que você consegue fazer os tratamentos, com certeza. Claro, e o cara se endivida para ir viajar para Praia Grande. Então, porra, também se endivida para cuidar do cachorro. Bom, levei a Luna embora. A Luna é um cachorro extremamente tranquilo. A Luna não sobe no sofá da minha casa. Eu quero morrer de tristeza. A Fernanda fica felicíssima. Porque eu deito no sofá, tem aquele sofá que reclina, eu quero a Luna comigo. E ela não vem, ela deita no chão. Eu pus a caminha dela ali, porque ela deita ali. Perfeito. A Luna é um cachorro que você faz um pouco de carinho, dali a pouco ela já está satisfeita, ela vai embora. Que demais. E eu gosto assim, igual o estilo que fica pulando em mim. Total. Cara, então assim, eu me adaptei. Não adianta eu querer ensinar a Luna. O cachorro tem a forma dele de ser. E se você quer ser o tutor de um cachorro, você tem que aceitar isso. Então quando vai no abrigo, chega aquele cara agitadaço, esportista e tal, e olha aquele cachorro que dorme 23 horas por dia. Não vai dar certo. Tem um pouco, cara. Vai fazer o cachorro ter uma parada cardíaca, o cara vai querer correr com o cachorro. Vai pôr o cachorro na bicicleta puxando, né? Exato. Eu tenho vontade, quando eu vejo essas coisas, o cara puxando o cachorro ali na coleira, na bicicleta, tenho vontade de jogar um graveto ali na bicicleta para travar a roda. Eu também. Então, eu acho que o lance é esse, é você entender que o cachorro, você tem que buscar um cachorro cuja personalidade se amolde na sua família, no estilo de vida da sua família, na sua personalidade. Perfeito. Outro dia um cara falou para mim, personalidade é de pessoas, cachorro não tem personalidade. Eu falei, bom, tem, cada um tem. E ele queria adotar um cachorro. Eu falei, amigo, comigo você não vai conseguir mais nada.
nem conversar. Até porque senão não existiria no maneado alfa, Claro. Os intermediários, os submissos. Evidente. Não tem. Eu resgatei um cachorro que me ensinou muito, o Baobá. O Baobá era um bicho meio louco, perna fina, corpo fino, mas forte. E o Baobá não negociava. Se você tentasse dar um remédio para ele, ele comia sua mão. Era um tiroteio com o Baobá. Eu torcia para ele. Falava, Baobá, não fica doente que nós vamos brigar, Baobá. Eu tinha que segurar na força, enfiar o remédio, ele mordia minha mão, eu dava um tapa no focinho dele. Era uma coisa horrorosa. E o Baobá era o seguinte, o Baobá não latia para outro cachorro. Ele simplesmente avançava. O cachorro mais alfa que eu conheci. Então o Baobá, o Baobá eu só passeava com o enforcador. Perfeito. Aí tinha gente que falava, mas os seus outros cachorros você não põe no enforcador. Não, os outros não são doidos que nem esse. Eu respeito a postura dele. Perfeito. Eu só não vou deixar ele causar o dano. E você já prevê, e isso é perfeito. Aí eu tinha 2 labradores, o João e a Maria, completamente malucos, mas que eram incapazes de morder alguém. Os 2 iam de peitoral. Sim. Porque eu vejo as pessoas passando com o cachorro no celular e o cachorro perdido, e eles não sabem a seriedade que é esse momento de conexão com o teu Para o cachorro. Exatamente. Para o cachorro sai na rua para exercitar o faro, Exato. que é o sentido mais importante dele. Exato. Aprendi isso com o pessoal bacana lá do Milagres da Matilha. O pessoal Demais, é poderoso. demais. E o cachorro sai para ter um momento. A Luna, tem uma moça que trabalha lá em casa, ela pega a coleira, às vezes a Luna nem vai. E quando vai se arrastando. Que figura. A Fernanda pega a coleira, a Luna vem. O Bento, meu garoto de 16 agora, fez anteontem. Que demais. É grande. Ela também vem. Eu pego a coleira, ela salta igual um carneiro. Por quê? Porque para ela é um momento importante. E ela me elegeu, eu sou o tutor dela. Perfeito. Então ela gosta de passear com os outros? Gosta, claro que gosta. Mas ela prefere passear com quem ela elegeu o líder da matilha. Exatamente. É um momento de conexão. Total. Então eu passei com ela, eu vou conversando com ela. Fantástico. Porra. E é incrível isso, porque é o que eu tento fazer com o estilo, do momento de não estar com o celular, com nada. Porque eu vejo o quanto o estilo, ele reage. Eu tenho que sair, sei lá, eu tenho um intervalo no almoço para dar uma voltinha com ele. E ali eu tô às vezes resolvendo coisa de trabalho, eu vejo que não é o mesmo ânimo, ele sai... Putz, eu só tô marcando presença. Sim, agora, eles sentem. De manhã, depois do treino, ou no final da tarde, início da noite, ele se sente amado. E eu vou falando, e aí, Bolota, tudo bem? Bolota? É o Bolotinho. Tio. É o Bolotinho. Tio, vem cá, vem. Vem cá. Livre. Vem, pode vir, tio. Eu já te falei que só na minha presença você pode desobedecer o malvado. E Werner, eu também em cima disso, assim, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma... Nós estamos falando sobre o Ibama, eu falei que eu tive essa oportunidade de treinar animais silvestres, né, no caso, trabalhar com tigres e com leões. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu entendo e nem incentivaria que as pessoas tenham que ter os animais em casa, silvestres. claro. Mas quando existe um trabalho de controle, por exemplo, o rinoceronte branco, ele pôde sair de extinção porque houve um trabalho, inclusive até do brasileiro, o ator Vitor Fasano, ele trouxe um casal para uma fazenda dele, onde reproduziu outros e ele pôde voltar para a natureza. Você concorda com esses tipos de ação, mesmo que seja sei lá, você vai pegar uma arara e existem outros animais que estavam em extinção, que esse trabalho de cativeiro ajudou que as espécies continuem? Então, o esforço que tem uma natureza científica deve ser feito e faz todo o sentido. Sim. Que é o esforço de você trazer, como fizeram, o Vitor Fasano não fez isso da cabeça dele. Sim, sim. Ele fez absolutamente orientado. E dentro de um programa de recuperação. Então, é evidente que quem faz isso dentro de um propósito científico e de recuperação da espécie é maravilhoso. Perfeito. Agora, nós temos que entender que tem todo tipo de desvio, né? O Nietzsche não estava errado sobre o ser humano, nem o Schopenhauer, né? O ser humano, ele deriva, né?
É você criar a regra, dizer não pode passar dessa linha, vem um gaiato e passa. É verdade. Então, parece que o cara quer quebrar as regras. Né? Parece que sente prazer. Então eu entendo que sim, nós temos que ter esse tipo de trabalho, mas precisa ser muito bem controlado. E aqui eu queria aproveitar para fazer aqui 2 testemunhos. Primeiro, o trabalho que o Instituto Onça Pintada faz. Um trabalho maravilhoso. São fantásticos. É fantástico, é fora de série. Eu tenho um sócio que vai bastante lá, o Marcos Ladeira, tá me devendo, hein, Marcos, me levar lá. E um outro trabalho, o trabalho da RENCTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. A RENCTAS é liderada pelo Denner Giovannini, que já recebeu ameaça de morte, etc. Mas ele tem um trabalho de esclarecimento que é muito importante. Se você entender, compreender o mal que você faz para um animal silvestre, levando esse animal silvestre para sua casa, você não vai fazer isso. Se você entender que... porque veja, o sujeito que quer ter um pássaro na gaiola, ele quer que o pássaro cante só para ele. Mas ele se encantou pela beleza do canto do pássaro porque o pássaro cantava porque estava livre. Então assim, você por um capricho, porque eu gosto do canto do pássaro, você submetê-lo a uma condição de prisão, porque é isso que é, a SOS Fauna fez uma época, do Marcelo Pavlenko, fora de série também, fez um negócio super bacana. As pessoas entravam no elevador e o elevador parava por uns 3 minutos. As pessoas enlouqueciam. É terrível. E aí ele dizia, imagina uma vida nesse lugar. E é a piada, né? Acho que é uma das piadas mais irônicas e inteligentes que eu já ouvi, diz que um passarinho vinha voando e ele bateu no capacete do motociclista. O motociclista caiu. E o passarinho ficou tonto, o motociclista caiu, ficou com pena, pegou o passarinho, pôs ele numa gaiola, pôs água, pôs comida, pôs numa coisinha de folhas e esperou o passarinho se recuperar. E a hora que o passarinho acordou, ele olhou em volta assim, viu aquelas grades, falou, Deus do céu, matei aquele motociclista. Preso, né? Então, é uma prisão. Sim, é então, total. quando a gente se conscientizando do que é e do que é o trabalho científico, Exato. Esse trabalho científico é belíssimo. A ararinha azul estava em risco de extinção. Tem um trabalho maravilhoso também do Instituto IP, que lá no Pontal do Paranapanema tinha uma subespécie do mico-leão, sei lá de que cor, que estava ali em risco. É endêmico, só tem ali. E a gente fez um projeto, um cliente nosso fez, um projeto de conectar o Parque Estadual do Morro do Diabo a uma área de preservação. Numa das duas estava esse macaquinho, que como conectou com o corredor ecológico, eles puderam... Uau, e o bicho não multiplica mais do que o espaço absorve, né? Ao contrário da gente. Sim, exato. E aí, cara, o bicho saiu de uma condição de risco de extinção. Que demais, cara. Esses trabalhos têm que ser estimulados, eu não tenho a menor dúvida. E aí você vai ter aqueles que não pode mais, você apreende, não tem mais como reintroduzir, ele não sobrevive mais. Este, você pode admitir que seja... que tem um tutor. Que tem um tutor, mas tem que ser um tutor que tenha condições de dar espaço e respeitar o modo de vida do bicho. Perfeito. Eu não vejo nenhuma graça naquela história do urso que dá a pata. Onde engloba a tua vivência no rugby, como advogado e como esse cara humanista, assim, humano que você é, cara? Porque eu me inspiro em muitas coisas que você posta, você me faz refletir bastante. Obrigado. E eu não estou aqui tentando sendo um demagogo, é uma grande verdade, assim. Eu até uma vez eu tinha comentado com a Fernanda, eu estava passando uma situação assim bem tensa na minha vida e um post dela me fez, sabe, de ter um dia de reflexão, porque foi exatamente o que eu estava vivendo. Eu falei, caramba, tem pessoas com situações tão piores assim que a minha. Peraí, é só eu me organizar aqui. E muitas vezes você posta coisas que me faz refletir muito. Oh, que bacana. E eu queria que você compartilhasse de uma vivência, na verdade, mandasse uma mensagem para a nossa audiência, meu amigo. Cara, bom, primeiro te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, muito bacana. Você sabe que você tá lá no hall das pessoas que têm crédito lá em casa, né, comigo, com a Fê. E eu diria o seguinte, eu acho que eu tô
não sei se é porque eu já estou próximo dos 60 anos, mas o fato é que eu aprendi nos últimos anos especialmente, né, eu vim aprendendo nos últimos 15, 20 anos, que primeiro sempre tem alguém do seu lado que pode te ajudar ou precisa da sua ajuda. Você não pode olhar só para dentro de você, né? Seguro que quem tem um propósito, se você consegue definir, né, onde eu estou, onde eu quero chegar e de que forma eu vou fazer isso, né, método, processo, procedimento, se você for resiliente, se você perseverar, a chance de dar certo é muito grande. Ou é muito maior do que seria se você fosse um cara desorganizado, desinteressado, irresponsável. Então, eu acho o seguinte, e eu gosto muito dos ensinamentos que o Clóvis de Barros, né, traz, o Clóvis de Barros Filho, eu acho ele genial. Uma vez eu vi ele falar uma coisa sobre o conceito de felicidade, né? Felicidade é um momento. A música diz, né, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é um momento. Então, todo momento da sua vida tem que ser um momento que você queira que aconteça de novo, que você queira que não acabe, mas nem sempre será. Nestes momentos que não são, busque estes que você gostaria que fossem, ou seja, fazer do limão uma limonada, procurar enxergar que toda a agrura que a gente passa é um aprendizado, e eu acho que isso vai nos acalmando, acalma o coração de uma maneira que hoje, né, e eu hoje falo isso, as pessoas, quem convive comigo, você vê lá, encontra a gente, você vê como é que é a minha relação com a Fê, né? A gente vive grudado, a gente se ama assim, de uma maneira tão bonita. É verdade. E eu falo para ela, eu falo, Fê, eu acho que eu atingi o que eu busquei a vida inteira, que é uma relação pessoal de amor e de respeito. Eu tenho o privilégio de levantar todo dia e trabalhar naquilo que eu gosto. Lógico que tem momentos que eu quero me esconder na gaveta, né? Mas a vida é assim. Você tem que olhar o todo, né? Não pode deixar aquele momento te derrubar. E eu acho que no fundo, nós estamos aqui para aprender. Concordo. Então, quando eu tatuei São Francisco de Assis no braço, junto com 5 cachorros meus, foi uma forma de dizer o seguinte: eu encontrei um caminho. São Francisco me orienta. Eu rezo toda noite. Eu peço para Deus para me perdoar. Eu peço para Nossa Senhora me iluminar. Eu peço para São Francisco me guiar, porque o propósito dele, dos animais, é o meu propósito primeiro de vida, né? É a minha missão aqui, eu não tenho dúvida disso. E peço para São Jorge me proteger, né? Porque pedindo para São Jorge me proteger, não outra coisa, eu nego o fato de alguns dizerem que por isso eu devo ser corintiano. E aí eu agradeço. Eu agradeço porque todo dia eu levanto, e eu acho que essa é a mensagem que eu teria. Levanta todo dia para buscar teu propósito. Talvez ele não chegue, talvez você morra tentando, mas você nunca vai se arrepender de ter sido covarde. Fantástico. E você falou da Fê, eu em breve vou estar mandando para vocês um kit aqui da Nutrapuros para ela. Olha. Que é fantástico, é um patrocinador nosso. A TradeStar também, eu vou te mandar um kit, meu amigo. De ferramenta? Fantásticas, assim, você vai tudo que você precisa. Eu não sei se você gosta de fazer reparos. Não, eu adoro, eu só não sei. Mas não tem problema. Nós vamos mandar para você um kit maravilhoso. Vou te mandar uma... vou ter que mandar junto um manual de instrução. Uma vez eu peguei uma cama de 4 pés, ela estava meio... E eu fui acertar o pé da cama. A cama terminou sem pé. Mas aí eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com você e te dar uma força. Vai para eles me darem umas aulas. E ó, falar que eu conheço a Nutrapuros, é um trabalho incrível que eles fazem. Mas esse aqui, ó, o hair, aqui tem skin e nails também, né? Mas só o hair, cabelo. Meu problema vocês não resolveram, porque ninguém me ligou. Eu posso ser cobaia, me ajudem. O produto é maravilhoso, minha mulher está cada dia mais linda e ela usa. Mas para mim eu fico um pouco chateado. Mas em breve eles vão ter uma linha para nós, para os homens, isso daí vai ser fantástico. E assim que vir, eu com certeza vou mandar para você. Se fizer crescer cabelo, eu já virei cliente. Um abraço, obrigado. Obrigado, querido. Cara, muito obrigado. Tio, obrigado, viu? Eu vim porque você convidou também. Vai lá dar um oi pro tio, vai lá, vem, cara. Vem cá, tio, vem se despedir, vem.
Vai lá, livre. Vem pode aqui. Lá, pode lá, cara. Vem aqui, vira-lata. Vem aqui se despedir. Não vai no malvado. Que isso, O cara? que você quer? O que você quer? Você tá apaixonado pelo tio? Vem cá. Vem aqui, ó. Cara, ele tá com esse hábito um tempinho. Vem aqui que eu vou te segurar. Eu vou te segurar. Eu vou te segurar. Seu vira-lata, eu vou te segurar. Seu vira-lata. Você é vira-lata. Você é vira-lata. Eu não quero lambida. Eu não quero lambida. Eu vou te segurar. Legal, cara. Você é vira-lata. E Ah, e agora, cara? E agora? tomou um mata-leão. E E agora? agora? Vem, cara. Vai, bonitão, vai. E agora? Vai lá pegar o malvado.